Eu tenho uma novidade tanto! Depois de muito esforço, eu finalmente consegui criar uma máquina do tempo de verdade. Eu finalmente vou poder visitar todos os meus momentos favoritos da história. Eu vou pra Roma ver os gladiadores, eu vou ver o primeiro voo do 14 bis, vai ser simplesmente incrível! E eu vou levar vocês juntos comigo, ou pelo menos filmar pra mostrar pra vocês. Não, você não vai. Quem é você? Eu sou você depois de viajar pro passado e eu simplesmente não vou deixar você fazer isso comigo de novo. E como exatamente você vai me impedir de fazer isso? Eu vou mostrar pra todo mundo o teu primeiro canal de Minecraft. Eu tô fazendo esse tweet agora. Tá bom, eu tô convencido. Ok, agora eu vou explicar pra vocês e pra você por que viajar no tempo é uma péssima ideia. Já que eu fui expulso do vídeo, eu só queria dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos estão à venda na minha loja, a Los. E vocês têm 10% de desconto no primeiro pedido usando o cupom LOS10. Então acessa aí o site, escolhe a camiseta ou moletom que vocês mais gostam e vistam o universo junto comigo. Eu não falei pra você sair do vídeo. Entra no site rápido, eu tenho que ir embora. Primeiro, vários momentos históricos não são exatamente agradáveis, principalmente para os seres humanos vivendo enquanto eles acontecem. Para ser sincero, a gente pode até extrapolar aqui. Momentos históricos costumam ser bem desagradáveis em um geral. Um dos tipos de eventos catastróficos mais recorrentes da história são doenças infecciosas, que podem causar morte em escalas sem precedentes. E vocês todos viveram um perfeito exemplo disso nos últimos anos, a pandemia. Nós passamos por uma infecção que basicamente dobrou a chance de as pessoas morrerem entre os anos de 2020 e 2021, seja pela doença ou por alguma questão ou fatores associados. E isso mesmo com toda a medicina moderna e um bom entendimento de como doenças funcionam. Mas eles não contavam com seres humanos. Mas por boa parte da história, esse não era o caso. Se você viajar para Roma Antiga e pegar uma infecção bacteriana, você não vai ter acesso fácil a antibióticos. E mesmo que você tenha levado os seus antibióticos, isso só protege você das bactérias. Ainda temos fungos e vírus que podem te infectar. E isso sem contar os possíveis perigos ambientais como exposição ao chumbo e outros materiais que os habitantes da época nem sabiam que eram perigosos. O símbolo do chumbo na tabela periódica é Pb, porque isso é a abreviação de plumbum, que é a palavra em latim para chumbo. Os romanos gostavam muito de fazer canos de chumbo sem saber que isso estava intoxicando eles. E se você acha que eles eram ignorantes, não esqueçam que até um século atrás não era incomum acreditar que fumar fazia bem para os pulmões. Mas voltando às doenças, os vírus também causam infecções que podem ser letais. E isso era uma das principais causas de morte no mundo até a invenção de vacinas. É até difícil de explicar para um ser humano moderno o quão devastador o vírus da varíola foi por toda a história. Só no século passado, esse vírus causou mais de 300 milhões de mortes. E eu preciso lembrar vocês de que a população humana no período era muito menor. O vírus incomodou tanto os seres humanos que nós literalmente extinguimos ele. Nós matamos uma doença viral como vingança por tudo que ela fez com a humanidade. E sim, você está protegido da varíola e uma série de outras doenças modernas por causa de vacinas. E aqui eu preciso fazer um foco no modernas. Porque caso você viajasse no tempo para Roma no ano de 165, esse foi justamente o ano em que ela foi atingida por alguma doença viral, talvez varíola ou algo similar. E não existe nenhuma garantia de que as vacinas que você tomou te protegeriam dessa versão da doença. É possível que até a gripe comum dessa época se torne um problema para você caso você contraia ela. Então viajar para o passado é perigoso por causa de doenças. Ponto. Você literalmente poderia morrer de gripe. Mas mesmo que o seu sistema imunológico seja forte, você ainda poderia colocar em risco toda a história da humanidade por causa das doenças que você levaria acidentalmente com você na sua viagem para o passado. Nós inclusive já vimos o que acontece quando uma população grande sem imunidade encontra uma doença infecciosa poderosa. Porque foi isso que aconteceu no século XVI. As condições habitacionais densas da Europa tinham criado as condições perfeitas para doenças infecciosas evoluírem rapidamente. Com a ocupação das Américas pelos europeus, as populações indígenas foram expostas às infecções da Europa, o que causou devastação e morte sem precedentes nas populações nativas do continente. E você, viajando para o passado, pode ser o estopim de uma praga infecciosa sem precedentes e pode acabar reescrevendo a história da humanidade de uma forma ou de outra. Imagina levar Covid para Roma Antiga. Ia ser um desastre. Mas vamos supor por alguns momentos que de alguma forma você evite todo o grande problema que são as doenças. Ainda existem outros problemas para você lidar. Um problema é o problema da comunicação.
A língua humana é viva, ela está constantemente mudando. Por isso nós não temos certeza de como os nossos antepassados falavam. E isso é verdade mesmo quando nós sabemos a língua que eles falavam. Nós não sabemos detalhes como o sotaque ou a entonação ou as palavras usadas em dialetos específicos. Existem vários fatores do uso cotidiano da língua que não se preservam bem nos registros que nós temos. Por exemplo, os romanos falavam latim, mas nós não temos certeza de como exatamente eles pronunciavam as palavras. Além disso, o Império Romano durou milênios e a forma como as pessoas falavam mudou naturalmente durante a história. Isso sem entrar na questão dos dialetos locais, registros e alguns outros fatores sociais em torno da comunicação. Se você quiser viajar para o passado e se comunicar com alguém, você vai precisar fazer uma preparação linguística extrema. Além de estar preparado para jogar sua preparação fora e aprender uma nova forma de falar basicamente no improviso. E é aqui que entra o terceiro problema. Ser visto como um estrangeiro é perigoso. Tanto a sua aparência quanto o seu jeito e o seu esforço para comunicar e entender a língua vão sinalizar que você é alguém que veio de fora daquela comunidade. Em outras palavras, que você é um estrangeiro. E isso por si próprio pode ser perigoso. Xenofobia é um termo técnico, onde xeno significa o que vem de fora. Xenofobia é algo que ainda existe hoje, obviamente, mas pode ser um problema gigantesco para você viajando no tempo. Várias culturas do passado estavam dispostas a escravizar estrangeiros ou, na melhor das hipóteses, tratar eles como pessoas de classe inferior. E você não é só um estrangeiro. Você é um estrangeiro que tem todo o conhecimento do mundo moderno, então as suas ideias podem ser vistas como bruxaria, ou talvez heresia, ou algum desafio, algum tabu social. E isso fica ainda pior se encontrarem a sua máquina do tempo, porque durante a Idade Média na Europa pessoas foram executadas por muito menos. E até agora eu só falei do passado. Mas os mesmos problemas são refletidos para o futuro. Existe uma expectativa natural de progresso quando nós pensamos no futuro, de que o amanhã vai ser melhor do que hoje, pelo menos na média. E por vários períodos históricos isso de fato aconteceu, pelo menos em parte do mundo ou em certos aspectos da sociedade, da cultura e da tecnologia. O século XX foi um século de conflitos globais horríveis, mas também de avanços tecnológicos que trouxeram facilidades práticas para a vida cotidiana. E da mesma forma, o concreto e a logística romana trouxeram facilidades para os romanos antigos. Existiram períodos de evolução, períodos em que o mundo, pelo menos da perspectiva dos romanos, melhorou, mas mesmo assim o Império Romano colapsou. Um romano do século I provavelmente teria uma impressão parecida de que as coisas continuam como estão, melhorando aos poucos. Só que esse não é sempre o caso. Colapso, regressão e desastres aconteceram na história e vão acontecer de novo com a nossa própria civilização, inclusive, cedo ou tarde. Pode ser que ao viajar para o ano de 2300, você veja um mundo dividido com largas regiões do planeta em condições péssimas por causa do aquecimento global. Ou pode ser que você encontre um planeta vazio destruído por algum colapso misterioso. O futuro pode apresentar tantos perigos quanto o passado, o que é até pior, porque nós temos informações sobre o passado, mas nós não temos informações sobre o futuro. E até aqui eu só falei de problemas práticos sobre viajar no tempo, eu ainda nem falei de possíveis paradoxos. O que exatamente acontece se você voltar no tempo e mudar a história? Será que daí o futuro realmente vai mudar? Ou então, e se essas mudanças impedirem você de existir para viajar no tempo para o começo de conversa? Qual versão da história que fica valendo? Esse é o paradoxo do avô. Quando você volta no tempo para impedir o seu nascimento, você não consegue voltar no tempo para impedir o seu nascimento. E daí a história se repete. Viajar no tempo significa que cedo ou tarde nós vamos cruzar com a resposta para esses paradoxos. Talvez ao mudar o passado, você crie outra linha da história e fique preso sem poder retornar ao presente que você saiu. Ou então pode ser que você descubra que não consegue mudar a história e que as ações que você tomou já faziam parte da história. E isso nem inclui os problemas de identidade que podem acontecer. O que você faz se existirem duas versões suas existindo ao mesmo tempo? Eu já falei pra tu ir embora. Vocês fingem ser irmãos gêmeos? Dividem os documentos? Ou um de vocês arranja uma identidade falsa? Por exemplo, a sua outra versão pode cometer um crime, deixar o DNA dela na cena, fazer você ser preso e assumir o seu lugar depois. Do que você tá falando? Muito obrigado e até a próxima.